Hoje falaríamos de síndrome fúngica. Muitas mulheres desconhecem a síndrome fúngica e ela pode sim dar aquela diminuída na qualidade de vida, trazer outros problemas e a gente tem que ter a investigação correta e o diagnóstico correto. Então a gente convidou mais uma vez Paula Rios, nutricionista, bem-vinda. Muito obrigada. Prazer em recebê-la. Prazer é meu, e a Carol. gente vai falar dessa questão que é uma prática clínica, como eu comentei, né, da Paula, de uma abordagem que muitas vezes também acaba sendo multidisciplinar, né? Sim. Porque a gente fala também de questões aqui ginecológicas, vamos falar de candidíase e de outras síndromes. Então eu vou já chamar a nossa sonora para a gente voltar e falar um pouquinho do tratamento e coisas que a gente tem que observar, que muitas mulheres vão se identificar. A gente foi conversar com a doutora Isabel Cristina, ela é ginecologista e fala um pouquinho da síndrome fúngica dentro da especialidade da ginecologia. Olha lá. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Isabel Duval, sou ginecologista, sou professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome fúngica. O que seria isso? É o que vulgarmente, normalmente, chamamos de candidíase. Então, a cândida, ela é um fungo saprófita. O que quer dizer isso? Ele coloniza o organismo de todo ser humano, da boca, todo o trato digestivo, até a área genital. Então, é muito comum a presença de cândida. Então, para vocês terem uma ideia, cerca de 20% das mulheres vão apresentar no seu meio vaginal a cândida como comensal, ou seja, fazendo parte daquela microbiota. Porém, algumas mulheres vão apresentar o que nós chamamos da candidíase de repetição. É aquela paciente que terá vários episódios, às vezes a cada mês, a cada 2 meses, enquanto que outras mulheres ou não vão apresentar ou vão apresentar uma vez ao ano. E nós sabemos que existem alguns fatores predisponentes, como por exemplo, o aumento de peso, né? Pacientes que são diabéticas, atenção para o controle da glicemia. Existem alguns medicamentos para o controle da glicemia, onde esse excesso de glicose é eliminado pela urina e com isso coloniza mais o meio vaginal. Então, uma boa conversa com o seu endocrinologista é extremamente importante. Tem a questão genética, as mulheres que são atópicas, aquelas que têm rinite, que tiveram bronquite ou asma na infância, têm uma tendência maior a apresentar os quadros de candidíase de repetição. Então, nós devemos evitar o quê? Por exemplo, pacientes sem terapia hormonal, que estejam fazendo uso de estrogênio, às vezes a quantidade maior desse estrogênio tem que ser conversado com o ginecologista. A questão das roupas úmidas, vai para a academia, procurar usar roupas não antitranspirantes, porque elas fazem com que aumente o pH da pele da vulva e com isso propicie o desenvolvimento da proliferação de bactérias e de fungo, quebrando essa barreira protetora da pele. Então, outra coisa importante, excesso de higiene vulvar. Nós sabemos que quanto mais úmida essa região, maior a probabilidade da ocorrência da candidíase. Lembre, cândida coça, mas nem tudo que coça é cândida. Existem algumas outras doenças que são extremamente importantes e que não são candidíase. Então, uma conversa com o seu ginecologista é de suma importância para o tratamento. Obrigada, um bom dia para todos. Obrigada, doutora Isabel. Um beijo para você. Vou fazer um agradecimento lá no Instagram, @febrasgooficial. @febrasgooficial. Você encontra o trabalho da doutora Isabel Cristina, que é ginecologista. E agora a gente vai, então, para o nosso momento com a nutricionista Ana Paula Rios, pensando nessa questão dessa síndrome fúngica e numa investigação que a especialidade, né, como nutricionista, também pode realizar. Né? Exatamente, essa parte dentro da saúde da mulher e da modulação intestinal são as duas partes que contemplam a gente entender o que está acontecendo com essa mulher e propor a melhor conduta para ela. Perfeito. Vou colocar alguns sintomas, então, olha, para a gente se identificar, que isso aqui é mais comum do que a gente imagina, olha. Suores noturnos, corrimento esbranquiçado e com mau cheiro, ardência na região vaginal, corrimento, ardência e fissuras após relação. Imunidade baixa, ou seja, sempre vem uma gripinha, alguma coisinha.
e a disbiose intestinal. Esses são os sintomas da síndrome fúngica. E quando a gente olha, a gente não vai de cara investigar essa parte, né? Não, Carol, principalmente suores noturnos, né? Quem diria que aquela mulher que transpira muito durante a noite teria uma relação? E hoje a gente sabe que sim. Outro ponto importante é que há um futuro, né, um passado não tão distante, a gente imaginava que a candidíase morava só na região da vagina, que o intestino era inóspito para ela, e hoje a gente entende que ela mora ali e, portanto, acaba permeando o corpo todo. Entendi, ela não fica só então nessa região íntima, ela é uma questão fúngica metabólica. Exato, sistêmica. Ela sai de lá, ela vai para o intestino e do intestino ela toma uma proporção muito maior. E aí, qual o impacto, então, na vida dessa mulher? É uma mulher que geralmente não tem qualidade de vida, né? Ela vive cansada, afeta o relacionamento por causa dessa ardência, dessa fissura. É uma mulher que, por exemplo, coloca determinadas roupas e ativa essa candidíase. E é uma mulher que geralmente vive à base de antifúngicos, o que acaba denegrindo a microbiota vaginal também. Puxa, o antifúngico, ele pode ser parte do tratamento em algumas situações, mas com o uso inadequado ele é perigoso. Exatamente, né? Aquela pessoa que usa muito frequentemente, a gente tem que ter uma atenção especial. Tá certo. Eu vou tirar o primeiro envelope, porque aqui a gente vai colocar as questões que levam essa síndrome fúngica. A primeira, climatério e menopausa, então o desequilíbrio hormonal pode ser um causador. É muito comum nessa etapa também as mulheres terem muita queixa recorrente por causa da baixa do estrogênio, né? O estrogênio ele deixa de ser produzido e ele é um hormônio de proteção. Então, quando a gente fala neste período específico, as mulheres têm mais recorrência sim e podem cursar, ou seja, podem juntar ali com infecção de urina também. Puxa, com a baixa então do estrogênio. Com a baixa do estrogênio. Por isso que é muito importante estar atentas a esses sintomas aqui. Pois é, por isso que a reposição hormonal bem feita e bem indicada melhora muita coisa, né? Enfim, coisas que a gente nem imagina até nessa questão. Vou pro próximo. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Obesidade. Qual a relação, então, da obesidade com a síndrome fúngica? A obesidade, ela tem duas vertentes. Primeiro, a gente pensar na inflamação, que predispõe nessa candidíase de repetição. E pensar também que, geralmente, a pessoa, quando está obesa, ela tem uma alimentação que é muito rica em carboidrato refinado, álcool e açúcar, que é a comidinha preferida da cândida. Então a gente brinca, fala que é o open food dela, né? Então ela se beneficia muito com isso e daí fica difícil de manter o controle da situação. Puxa, que interessante. Então leva a questão da obesidade já à inflamação. Exato. E o consumo que a gente vai falar daqui a pouquinho dos alimentos e como a gente controla isso pensando nos alimentos. Exatamente, também, né? Aí seriam dois fatores para que ela tenha essa predisposição, a obesidade pela inflamação e pela alimentação. Tá certo. Vou abrir o próximo e você já explica pra gente que é o anticoncepcional. Quem poderia imaginar que o anticoncepcional também pudesse trazer esse quadro? É muito comum a gente ter essa alteração, porque na verdade ele mexe também nas organizações hormonais, digamos assim. Então ele gera esse desconforto, essa porta aberta por causa desses hormônios que não estão como eram antes. Então o estrogênio ele sofre ali uma modificação, como eu disse anteriormente, é um fator de proteção e é muito comum as mulheres terem a candidíase tomando anticoncepcional, mas não associar uma coisa a outra. Entendi. E aí, enfim, faz parte do tratamento, então de repente trocar o anticoncepcional. De repente pedir uma outra opção para o médico também, ou de repente procurar a nutrição especializada para poder fazer associações que sejam positivas caso ela não possa trocar também. É possível a gente fazer isso. E isso a gente está falando de uma candidíase de repetição. De repetição. Quando ela se torna crônica. Alguns episódios isolados, de repente, não trazem uma síndrome fúngica, certo, Ana? Não tinha te perguntado isso. Exatamente, porque quando a gente está falando dessa questão, a gente está falando da mulher que toma antifúngico, para de tomar volta. Então ela nunca consegue se livrar e a gente precisa investigar o que está acontecendo. Entendi, tá certo, tem que tomar cuidado. Próximo a gente vai falar de antifúngicos, como você comentou. Por que eles podem então ter um efeito até rebote no nosso organismo? É mais ou menos na linha de raciocínio do antibiótico, né? Muita gente fala, você toma, você mata o que é ruim, mata o que é bom. O antifúngico é igual, então ele causa uma desorganização na microbiota vaginal, com que faz que essa mulher tenha uma imunidade mais comprometida e que essa síndrome fúngica volte como rebote, como você mesma disse. Entendi. É nessa questão, parece que o corpo se acostuma, então.
É como se ele tivesse acostumado e ele também não conseguisse reorganizar, mantendo ali um equilíbrio de mais bactérias boas e menos bactérias ruins. Entendi. E o antifúngico é perigoso, o uso dele contínuo. O uso dele contínuo não é recomendado, por isso que os médicos, geralmente, eles encaminham para a nutrição especializada para que a gente possa fazer esse trabalho de tratamento e conservação para que isso não volte. Tá certo. E, por fim, vamos falar dos alimentos também. Libido! Olha só, muda tudo. Muda, imagina uma mulher com dor, que não consegue ter relação sexual, uma mulher com fissura, uma mulher com corrimento o tempo todo. É uma mulher que ela tem vergonha de até às vezes de expressar para o parceiro isso. Sim, sim. Isso mexe muito na libido, porque isso causa um bloqueio emocional e um bloqueio sexual nessa mulher. Então é importante a gente falar sobre isso também. Sem dúvida. E quando a gente coloca a candidíase como exemplo, ela traz um transtorno coceira, desagradável, às vezes odor. Sim. Então tudo isso entraria também. Tudo isso entra aqui porque a mulher ela não se sente mais confortável com ela mesma. Então se ela não tem autoestima ali preservada, como que ela vai poder se relacionar com o parceiro? Então a gente vê muitos conflitos também em relação à libido por causa dessa recorrência da candidíase. Tá certo. Vamos colocar os alimentos, então, que podem ajudar nesse caso, né? Desinflamando o corpo. Você colocou, então, alimentos que melhoram a síndrome fúngica. Vegetais, carne magra, frutas com exceção da maçã, alimentos, fontes de fibra, ervilha, vagem e feijão. Olha, a maçã, então, você acredita? A maçã e a beterraba, na verdade, eles têm um açúcar que chama arabinose. Tá. E essa arabinose é uma das comidinhas preferidas da Cândida. Então, quando a mulher está nesse período, a gente não recomenda o consumo desse alimento para que ela possa sair mais rápido dessa crise. Então, maçã e beterraba. E beterraba. E os grãos, né? Que você colocou muitos grãos, a parte de fibra é importante? A fibra ela é muito importante para a microbiota intestinal, que vai regular a microbiota vaginal. Então ela vai evitar que tenha desbiose, que tenha ali vazamento de líquido do intestino. Então a gente consegue fazer com que essa mulher mantenha o equilíbrio das microbiotas através de uma alimentação rica em fibras também. E a suplementação? Existem alguns suplementos, geralmente à base de óleo de orégano, de óleo de coco, que são excelentes para o tratamento da candidíase e a gente lança a mão com muita frequência em consultório. E que aí a pessoa pode tomar um uso contínuo até dessa suplementação. Olha, Carol, geralmente quando a gente faz essa intervenção, o tratamento é rápido, viu? A resposta é rápida. Então essa mulher não precisa fazer uso contínuo, mas ela precisa entender que o estilo de vida dela vai ser comprometedor para os próximos meses, caso ela pense em não ter mais isso. E antioxidantes importante também, porque quando a gente fala do cranberry, que é muito bom para quem tem infecção urinária, nesse caso também. Excelente também, porque ele faz a profilaxia, ou seja, ele deixa o ambiente limpo. Entendi. Então, investir em antioxidantes. E a gente tem o grupo dos alimentos que neste período de tratamento vão tornar tudo mais difícil, né? Então pioram a síndrome. Açúcar, álcool e alimentos industrializados. Principalmente, você acha o açúcar, o consumo de refinados? Exato, o carboidrato refinado, a farinha branca, porque, veja bem, a questão não é a farinha branca, mas a gente come muito em excesso. Entendi. Então a gente precisa controlar o excesso disso para que essa candidíase pare de ter o alimento que a fortalece. Então a gente pensar em alimentos de origem mais natural, comida de verdade e menos industrializado, menos farináceos, é um caminho muito importante. Tá certo, então esse é o... na própria investigação de vocês já perguntam do que as pessoas se alimentam mais e já vão tirar a conclusão que pode ser uma síndrome fúngica por isso. Exatamente, é o que a gente mais percebe em consultório, uma base alimentar equivocada. Tá certo. Tem perguntinha do público que inscreveu pra gente, olha lá na tela. Obrigada, Jaque, um beijo. Utilizar óleo de coco extra virgem auxilia no tratamento de síndrome fúngica? Olha só, a gente falou sobre isso, auxilia sim, mas não para cozinhar com ele, tá? Tá. A gente pode, inclusive, a mulher fazer ali o tratamento do óleo como lubrificante na hora da relação. Ele ajuda muito no tratamento. E é bactericida, né? E ele é bactericida. Também pode ajudar. Tem mais perguntinha? Olha lá. Obrigada, Chaguinha. Beijo pra você. Eu queria saber se tem algum exame específico para saber de onde vêm as queixas recorrentes de candidíase. Pois tenho candidíases recorrentes, já fiz vários tratamentos, mas volta novamente, como você colocou. Existe o rastreamento, sim, que é feito pelo médico, mas muito provavelmente ela tem que prestar atenção na base alimentar dela. Isso diz muito sobre essa recorrência que ela está tendo. E colocamos aqui, ó, todos esses envelopes podem explicar o surgimento da
síndrome fúngica? Todos eles. Inclusive, deixar um parênteses aqui, muitas mulheres também que têm abortos de repetição pode ter como causa a candidíase de repetição. Sério? Sim. Olha, que estudo importante, né? Enfim, é um sinal de esperança para as pessoas. Exatamente, né? Precisa investigar, isso é pouco investigado, mas é legal a mulher falar, vamos investigar, ver se tem alguma relação com isso, e muitas das vezes a mulher descobre isso no caminho ali, que são as tentantes que a gente fala. Puxa vida, então é isso, boa dica da Ana. Vamos colocar a última perguntinha? Quem escreveu pra gente, dá tempo, olha lá. Obrigada, Érica, um beijo. Homem pode transmitir fungos para mulher? Na verdade, antigamente a gente falava, né, que tomava antifúngico o homem e a mulher, mas essa questão da cândida, nós mulheres temos dentro da gente. O que a gente precisa é deixar essa cândida numa quantidade pequena. Para ela não fazer estrago. Então não é a questão da transmissão, é a questão de como ela cuida dela para que isso fique bem direitinho ali. Mas, até para fechar, é interessante essa pergunta. O fato da mulher, às vezes, estar com cândida recorrente, com a infecção urinária ali presente, ela tem relação. O homem pode, enfim, ter e depois, numa outra relação, enfim, devolver, vamos falar, né? Fica esse ping-pong, né? É possível, mas o ponto de partida não é o homem, não é a mulher. É o homem, é a mulher. É a mulher. Mas em alguns casos pode se tratar o casal também. Sim, com certeza. É muito importante isso. É isso. Obrigada, Ana. Imagina, adorei. Tem um monte de perguntinha lá para você, né? Que as perguntinhas que ficaram, se depois você puder responder, o público vai ficar muito feliz. Claro. E meninas, o mais importante é que a gente realmente tenha um olhar, faça a investigação correta, né? Porque diminui a qualidade de vida. Hoje, com tantas coisas que podem ser feitas, né? Não é legal. Acaba sendo até algo simples. É muito se tiver simples. Um direcionamento. Simples e rápido. Tá certo. Vou deixar para vocês o contato. Ana Paula Rios é nutricionista e você encontra o trabalho dela no @AnaPaula. Aí tem um T, certo? T Rios. @AnaPaula T Rios. Você já encontra todo o trabalho dela lá nas redes sociais. Obrigada. Muito obrigada.